Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Abra tua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 35. Eu vou ler os versos 14 e 15. Jeremias 35, eu vou ler os versos 14 e 15. Então diz assim: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes. Amém. Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Peço a ti que o Senhor venha falar conosco nesse breve tempo. Usa a minha vida, Pai, como instrumento do teu Espírito Santo. Fala poderosamente a cada alma, a cada coração que está aqui presente, que está em casa, que acompanhará posteriormente, Senhor. Enfim, que tudo aquilo que se levanta contra a tua palavra, toda oposição do inferno, caia por terra agora, Deus, em nome de Jesus. E que a tua palavra caia como uma boa semente, uma boa terra, e produza frutos em nossas vidas, frutos de justiça, de transformação, de arrependimento, em nome do Senhor Jesus. Podemos assentar. O título da mensagem nessa noite é Quando Deus Fala. Eu quero falar sobre obediência e fidelidade ao Senhor. Bom, nesse contexto, desse texto que nós lemos, o povo de Deus estava em um completo declínio espiritual, distanciamento, esfriamento, vivendo dos seus próprios desejos. E para piorar, em um momento como esse, a maioria dos profetas falavam de paz, prosperidade e segurança. O povo estava totalmente distante de Deus e os profetas de Deus vinham e diziam que estava tudo bem, que haveria paz, que haveria prosperidade e segurança. Eu quero que você faça disso um paralelo com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Olhe para o mundo que você está vivendo e principalmente no país que nós estamos inseridos. E vamos prestar atenção naquilo que pode ser uma diretriz para nós dentro desse contexto. Jeremias então se levanta como uma voz dissonante às demais, pregando juízo e arrependimento, tentando mostrar que Nabucodonosor, rei dos caldeus, seria apenas um instrumento de Deus para o juízo de Deus em relação ao seu povo. Então, Nabucodonosor não foi enviado por Satanás. Nabucodonosor foi enviado por Deus. E isso é importante a gente entender. Jeremias enfrentou oposição, ameaça, agressão, prisão e escárnio na sua missão de pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Sendo um pouco antes desse texto lido, Jeremias traz uma mensagem de Deus a Zedequias, rei de Judá, para que todos libertassem os seus escravos da mesma nacionalidade, o que foi feito, mas se arrependeram e recapturaram a todos posteriormente. Veja, Deus, ele chega, usa Jeremias para trazer uma mensagem a Zedequias, dizendo: olha, liberte todos os cativos, todos os escravos israelitas, judeus. E ele achou aquela palavra boa e apregoou isso para todo o povo, e todos libertaram os seus escravos.
Só que passado algum tempo eles se arrependeram e recapturaram tudo novamente. Olha o que diz o verso 17 ao 20 do capítulo 34. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor: vós não me obedecestes para pregoardes a liberdade, como um a seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Farei aos homens que transgrediram a minha aliança, porque eles fizeram uma aliança com Deus. Eu quero que você preste atenção, amados, quantas vezes eu e você podemos fazer alianças com Deus e não cumprirmos a nossa aliança com Deus. Isso é muito sério. Deus, Ele é um Deus fiel, é diferente de ser leal, e na sua fidelidade Ele sempre cumprirá a tua parte, tendo a expectativa de que a gente cumpra a nossa. Então, quando Deus propõe isso, eles fizeram uma aliança com Deus, mas se arrependeram. Então Deus falou assim: eu vou fazer de vocês um espetáculo horrendo sobre a terra. Farei os homens que transgrediram a minha aliança, verso 18, e não cumpriram as palavras da aliança que fizeram perante mim, como eles fizeram com o bezerro que dividiram em duas partes, passando eles pelo meio das duas porções. Esse tipo de sacrifício, irmãos, é o mesmo sacrifício que você vai encontrar em Gênesis capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, em que a Bíblia diz que Abraão ele parte os animais e ele fica ali expulsando as rapinas do céu. Por quê? Porque esse tipo de aliança é como se a pessoa que descumprisse ou saísse daquele lugar estaria chamando para si as consequências do que foi feito com aqueles animais. Então, quando Deus faz uma aliança com Abraão, é como se ele dissesse assim: eu prefiro morrer se eu não cumprir a minha palavra na sua vida. Então Deus ele leva muito a sério as coisas dele. Verso 19: os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém, os oficiais, os sacerdotes e todo o povo da terra, os quais passaram por meio de porções de bezerro, entregá-los-ei nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de pasto às aves do céu, aos animais da terra. Então, aqui Deus, em função do descumprimento da aliança, ele já traz um juízo sobre o povo, partindo do rei, descendo para os profetas, sacerdotes e todo o povo. Então Deus, como exemplo a seu povo, ele usa de um outro povo que era descendente de Robabe, que era cunhado de Moisés, que era do povo queneu. Esse povo era um povo nômade, eles não tinham vinha, eles não tinham plantações, eles viviam em tenda, mas viviam próximos de Israel, próximo do povo hebreu. Tanto que eles se juntaram a Israel, aos hebreus, entrando em Canaã, mas se estabeleceram na cidade de Cádiz, que fica ao sul de Jerusalém. Então vamos lá. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Deus, ele usa este povo para servir de exemplo a seu povo. Um povo que se juntou a Israel, que se provou mais fiel do que o seu próprio povo. Então eu aprendo algumas coisas aqui. Primeiro, ter convicção de fé e princípios baseados nessa fé. Olha o que diz o verso 3 ao 10, diz assim, do capítulo 35. Então tomei a Josanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre Amaazeias, filho de Salom, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos
e lhes disse: bebei vinho. Agora preste atenção, verso 6. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos, não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, não habitareis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, e em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim, o que está escrito aí na tua Bíblia? Obedecemos. E tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Veja, irmãos, aqui é o povo recabita. Eles tinham uma fé, e eles tinham princípios baseados nessa fé. Jeremias pega eles, leva à casa do Senhor, coloca umas taças de vinho diante deles e diz: beba vinho. E eles disseram: nós não vamos beber. Veja que Jeremias era o profeta de Deus, Jeremias era o homem de Deus, estava na casa de Deus, fazendo as coisas de Deus, colocando diante deles aquilo que o próprio Deus tinha dito que eles deveriam fazer, mas eles, em função da sua fé e dos princípios que eles estabeleceram na sua vida, eles, baseados nessa fé, eles não aceitaram. Eles guardavam os mandamentos recebidos. Eles não se importaram em agradar a Jeremias. Eles não se importaram de estar necessariamente na casa de Deus. Porque eles aprenderam, eles tiveram um ensinamento, eles guardaram os mandamentos, que é o que eles falam no verso final. Obedecemos. Eles guardavam um estilo de vida, não se importando com opinião alheia. Eles não estavam preocupados em agradar a quem quer que seja. Talvez eles, no decorrer da sua vida, eles escutaram: olha, por que vocês não se estabelecem? Por que vocês não constroem casa? Por que vocês não plantam? Mas eles tinham um estilo de vida. E eles não se importaram em abrir com a opinião alheia. E nós, como igreja, que somos chamados para fora, para vivermos um estilo de vida diferente do mundo, por que estamos preocupados em viver de acordo com aquilo que o mundo tenta nos impor? Nós somos chamados para fora. Então, a primeira coisa que eu aprendo é ter convicção de fé e princípios baseados nessa fé. Por que eu não faço? Porque eu não creio assim. Por que eu não como? Por que eu não bebo? Por que eu não ando? Por que eu não vou em tal lugar? É porque a minha fé faz com que eu tenha princípios nos quais estabelece um tipo de comportamento que me diferencia dos demais. É isso que eu aprendo com eles. Segunda coisa, Deus traça um paralelo com o seu povo sobre obediência. Olha o que diz o verso 13 e 14. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, verso 13: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens que era o seu povo, e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram o quê? Guardadas. Então ele está dizendo assim, está vendo aqui, ó? Esse povo, que é um meio parente de vocês,
Eles são mais convictos no seu posicionamento de fé do que vocês que se dizem meu povo. Então, veja só, pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Então Deus ele está traçando um paralelo entre o povo recabita com o seu próprio povo e dizendo, está vendo? Eles tiveram posição, eles tiveram posicionamento. E amados, você pode falar o que você quiser, mas muitas vezes nós como igreja, nós temos pecado, nós temos falhado. E veja só, eu quero que você entenda que não era pecado beber vinho, mas eles simplesmente obedeceram. Eles não questionaram, eles tinham uma fé tão grande, uma convicção, um estilo de vida tão forte, que eles não estavam preocupados se era ou não pecado, eles nem questionavam. A gente questiona tudo, as pessoas hoje em dia questionam dízimo, questionam congregar, questionam uma série de coisas, e fica tentando arrumar desculpas, a igreja é certa, a igreja é melhor. E se nós olharmos, amados, por exemplo, os muçulmanos, eles são muito mais fiéis do que nós. Se nós olharmos para aqueles que andam nas religiões afros, muitas vezes eles são muito mais fiéis do que nós. São muito mais felizes no servir, são muito mais dispostos. E se eles tiverem que ir, principalmente os muçulmanos, se eles tiverem que ir até as últimas consequências da sua fé, eles não pensam duas vezes. E nós vivemos nos questionando de tudo. Nada está bom, a igreja não está boa, isso, aquilo outro, e vamos arrumando uma série de desculpas. E até, aproveitando, a Alessandra esses dias conversava comigo e falava assim, ela ouviu uma mensagem, eu não ouvi, mas ela comentando comigo, falando assim, nós somos o povo mais mentiroso da terra. Porque nós cantamos algo que nós não cremos e não vivemos. Olha o que nós cantamos agora. Olha as coisas que nós cantamos. Quero ser um adorador por excelência. Nós somos um adorador por excelência. Eu não vou me importar com o que vai me acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Aí o crente, primeira dificuldade que passa, para de vir para a igreja, para de cultuar, não consegue perdoar, não consegue se relacionar. Outra mentira, eu sou igreja. Você não é igreja, irmão. Você é membro da igreja. Você é membro do corpo. Ninguém é igreja sozinho. Você só passa essa igreja quando você está em comunhão. E aí a gente vê um povo, que era um povo simples, que você quase não ouve falar na Bíblia, e de repente ele mostra para nós uma fidelidade tão forte, tão grande, que o seu próprio povo, o povo de Deus, não tem. Deus traz esse exemplo para demonstrar que eles foram mais fiéis. Amados, Deus não está preocupado com palavras bonitas, Deus não está preocupado com oração rebuscada, Deus não está preocupado com roupas, nada, Deus está preocupado com fidelidade. E ele traz esse paralelo daquele povo recabita com o seu próprio povo. Terceira coisa, podemos marcar nossos filhos com o nosso ensino e exemplo. A gente acha que os nossos filhos não aprenderam, porque a gente tem a tendência de somente olhar as coisas ruins. Mas vamos olhar as coisas boas. Muito das coisas boas que os nossos filhos têm são fruto dos nossos ensinos e nosso exemplo. E veja, irmãos, esse povo, eles tinham uma identidade tão forte que eles declararam, olha, o meu pai, Jonadab, Jonadab, filho de Recabe, nos ensinou assim, e nós vamos fazer assim. Nós temos que entender, irmãos, que eles não se importaram com o que era Jeremias, mas guardaram o ensino do seu pai. Sabe aquela história, você já deve ter ouvido, né? Mas todo mundo vai. O que você geralmente falava? Principalmente as mães, né?
Você não é todo mundo. Mas o que estava sendo ensinado? Olha, eles podem ser dessa forma, mas aqui na minha casa é desse jeito. E a gente tem que trazer isso, que nós temos um pai. Percebe? Nós somos família de Deus. Nós temos um pai que está tentando nos ensinar. Nós temos um pai que está tentando gerar em nós a sua identidade. Nós temos um pai que foi exemplo em tudo para nós, que em tudo ele se mostra como exemplo. Mas será que nós temos assimilado os seus ensinos? Porque os filhos são marcados pelo ensino e exemplo do pai. Mas será que nós, como filho, temos prestado atenção no nosso pai? Será que nós, como filhos, nós temos verdadeiramente prestado atenção naquilo que ele tem falado, naquilo que ele tem direcionado? Eles herdaram uma maneira de viver. Então, como temos vivido diante dos nossos filhos? Mas não somente isso, como que nós temos vivido diante de Deus? Vocês estão entendendo até aqui? Deus estava dizendo, está vendo esse povo aqui? Eles obedeceram. Não é nem mandamento, nem nada, mas eles obedeceram o ensino dos seus pais. E vocês, como meu povo, não me obedecem. Então vamos olhar para a igreja hoje. Vamos olhar para nós, vamos olhar para dentro de nós. Nós temos sido filhos obedientes. Quarta coisa. Deus busca relacionar-se com o seu povo. Olha o que diz o verso 14c e a parte A do verso 15. Começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos. Deus está dizendo assim, desde o momento que você acorda, eu estou tentando me relacionar com você. Desde o momento que você acorda, eu estou tentando me revelar para você. Desde o momento que você acorda, eu estou tentando me mostrar para você, mas vocês não têm me ouvido. Começando de madrugada, ou seja, bem cedo. Deus não é Deus só do culto da quarta, Deus não é Deus só do culto de domingo, irmãos. Deus é Deus de todo o tempo. Deus é um Deus que habita dentro de nós através do seu Santo Espírito. E Ele está tentando falar, Ele está tentando pronunciar, Ele está tentando se mostrar, Ele está tentando se revelar. Por quê? Porque Deus busca relacionar-se conosco. A gente esquece que Deus é uma pessoa. E como que Ele faz às vezes? Ele tenta falar pelo Espírito, você não ouve. Ele tenta falar, às vezes, por uma mensagem, por algo, por enfim, por tantas coisas. Então, o que ele faz? Ele envia os seus servos. E se você parar para pensarmos, eu acho que o grande problema nosso é muita opção. Percebe? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Qual é a diferença de você comer no self-service num lugar de prato feito? Geralmente no prato feito, você vai lá no restaurante, tem lá arroz, feijão, vamos colocar assim, um bife, batata frita e no máximo uma saladinha, batata frita e uma saladinha. É muito? É o que você precisa. Mas aí você vai no self-service. Principalmente em churrascaria, né? A mulherada que faz isso. Aí vê aquele, como é que fala? Aquele buffet enorme. É salada, é queijo, não sei o quê. Porque aí quando chega a carne, porque o que vai te sustentar? É a carne. O arroz, o feijão. Aí você põe um monte de coisa. É o que está acontecendo com a gente. A gente não considera, a gente não ouve. Porque Deus está falando assim, ó, começando de madrugada. Eu tenho falado. Aí a gente passa por um monte de coisa, um monte de mensagem, a gente até compartilha, mas a gente considera o que está sendo dito. A gente, que nem eu falei domingo, a gente rumina. Porque qual que é a qualidade do camelo? É ruminar.
Ele pega aquele alimento, ele sabe. O camelo é um dos animais mais resistentes, por quê? Porque ele sabe que vai ter que andar no deserto, vai percorrer longos caminhos, então ele pega aquele alimento e ele rumina. Ele vai se alimentando, ele vai se fortalecendo com aquele alimento, pouquinho que ele recebeu, mas que serve para uma caminhada inteira. E a gente tem tanta opção hoje, irmãos, que a gente não considera nada. Então, enviando os seus servos. Só que aqui tem um problema. Uma das dificuldades que eu vejo mais presentes hoje, Deus tem falado muito nas igrejas hoje sobre discipulado. E o discipulado, ele é relacionamento. O que Jesus fez? Ele andou durante 3 anos com 12 homens. Comeu junto, dormiu junto, viveu junto. A gente não quer muitas vezes estar junto. A igreja, e quando eu digo igreja, num contexto geral, cada um vive sua vida. A gente não tem mais tempo, a gente já não come mais na casa do outro. Todo mundo está sempre ocupado. Irmão, vamos em tal lugar, eu estou ocupado, pastor, eu estou ocupado, fulano, eu estou ocupado, outro não dá. Então, perceba, nem demônio a gente expulsa mais hoje. Os demônios falaram, esse povo aí não precisa nem ir. Então, discipulado é relacionamento. Então, como que Deus vai enviar os seus servos se a gente não está aberto? E se eu chegar para alguém, eu estou falando, irmãos, de experiência. De experiência. Nem todo mundo está disposto a ouvir. Porque às vezes a gente chega como pastor e fala, irmão, olha, não é assim, é assado, irmão. Pastor não tem que se meter na minha vida. Ou vice-versa. E eu lembro, irmãos, que durante todo esse período de dificuldade que eu e a Alessandra passamos, muitas vezes, por exemplo, o Marcos chegava em mim e falava assim, pastor, a igreja começa em casa. E eu nem não que eu ficava bravo com ele, mas vocês estão entendendo? Eu não considerava. Mas ele deixou de falar? Não. Talvez eu não fui rude, não tem nada a ver, não, mas não considerei. Mas muitas vezes, se é outra pessoa, ele chega e fala um negócio desse, fala, irmão, quem é você para falar um negócio desse? Que é o que acontece com as pessoas hoje. Elas não querem ouvir. Elas não têm mais o pastor ou o irmão mais velho, mais experiente, como o disciplinador, o direcionador. Não que a gente vai ser dono de ninguém, não é isso, entende, irmãos. Mas Deus muitas vezes ele está enviando os seus servos. Ele está falando. Deus, por exemplo, enviou a irmã Marineide para falar com a Alessandra. Deus, como a própria Alessandra fala, Deus tem seus meios e modos. Mas nós estamos abertos para isso. Então, Deus ele busca relacionar-se com o seu povo. Então, quando ele vê que a gente está no erro, está no pecado, está pisando na bola, ele vai tentar trazer de volta. Essa é a intenção de Deus. Quinta coisa, uma mensagem de arrependimento. E sabe qual é uma das grandes dificuldades? Eu estava preparando essa mensagem e pensando sobre isso. A gente acha, nós crentes, que a gente não precisa se arrepender. Nós somos crentes. Jesus nos justificou, então está tudo certo, salvo pela graça. Mas nós pecamos. Pecado não confessado é pecado não perdoado. Não adianta, irmãos. Então, olha o que diz o verso 15. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo, convertei-vos agora cada um no seu mau caminho. Fazei boas vossas ações e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros. Porque Deus estava tentando falar para eles, se vocês não se converterem e se arrependerem dos seus pecados, eu vou mandar vocês para outro lugar. Eu vou mandar vocês para o exílio. E ele ainda deixou claro, olha, uma parte vai para o exílio, uma parte vai morrer de fome, ou uma parte vai morrer por peste, e outra parte será morta.
Então, muitas vezes, nós nos encontramos lutando com Deus, por quê? Porque não nos arrependemos, por causa da dureza do nosso coração. Então, convertei-vos agora. É uma mensagem simples e direta. E veja, irmãos, eu creio piamente para esse tempo, que a igreja de Jesus Cristo, neste país, ela precisa se arrepender dos seus pecados. Ela precisa se converter. Ela precisa parar de querer parecer com o mundo. Ela precisa parar de querer copiar o mundo. Ela precisa parar de arrumar artifícios humanos, muitas vezes, para tentar convencer e tentar se moldar ou tentar atrair dentro da sua capacidade humana as pessoas. Fazendo coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Arraial gospel, não sei o que gospel, tudo é gospel. Eu fico imaginando, irmãos, Paulo vivendo no tempo de hoje, olhando para a igreja de hoje, o que ele diria para nós? E quando ele sai de Éfeso, ele fala assim, ó, lobos vorazes se infiltrarão no meio de vós, se levantarão no meio de vós. Então, convertei-vos agora. Nós precisamos nos converter. Ver onde nós estamos errando, ver onde nós estamos falhando, ver naquilo que nós não estamos obedecendo ao Senhor. Será que o nosso estilo de vida, ele denuncia que somos cristãos? Uma mensagem ao mesmo tempo coletiva, mas individual, porque ele está dizendo assim, vós todos, mas se converta cada um do seu pecado, porque a questão não independe se a Alessandra, se a Roberto, se o Marcos vai se arrepender ou não. Para mim o que é importante é eu me converter, porque é individual. Agora, se um se levantar e se converter, talvez esse possa interceder pelos outros. Mas como que haverá quem interceda se ninguém se arrepende? Mostrando que a vida que está levando não está agradando a Deus. Então eu preciso me questionar, eu preciso me perguntar, Senhor, a minha vida tem agradado ao Senhor? A minha conduta tem agradado ao Senhor? O meu comportamento tem agradado ao Senhor? Porque às vezes a gente se preocupa em agradar o filho, agradar o cônjuge, a gente se preocupa em agradar a nora, ou a sogra, se preocupa em agradar todo mundo, se preocupa em agradar o pastor, enfim. Mas e Deus? Deus, a minha vida tem sido do teu louvor? Porque nós cantamos, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Isso me remete a lembrar que eu estou servindo a um Deus santo. E a palavra de Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem. Sexta coisa, o propósito de Deus é nos abençoar e ser nossa segurança. Por que Deus fala? Por que Deus vai ao encontro? Por que Deus busca o arrependimento? Por que Deus traz uma mensagem de arrependimento? Por quê? Porque Deus, ele tem uma clara intenção. O propósito de Deus é nos abençoar e ser a nossa segurança. Porque olha o que diz a parte final do verso 15. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Ou seja, se vocês me obedecerem, se vocês se arrependerem, vocês vão ficar na sua terra. Então muitas vezes a gente está tomando um chacoalhão de Deus e não está entendendo. Você está entendendo o que eu quero dizer agora? Muitas vezes Deus, ele move as coisas, ele chacoalha a nossa vida para ver se de alguma forma a gente se arrepende e chama a nossa atenção. Eles ficariam na terra, tudo seria mais fácil. Trazendo para mim novamente, talvez tudo teria sido mais fácil se lá atrás eu tivesse entendido que eu tinha que me arrepender. Então isso serve para tudo na nossa vida. Serve no nosso ministério, serve no nosso caminhar. Mas ele diz, não inclinaram os ouvidos e não me obedeceram.
Então veja só, irmãos, a altivez, muitas vezes, é o coração altivo, é o ouvido, o olhar altivo, porque o olhar altivo, ele já provoca uma mudança até de temperamento. Talvez muitas vezes a gente se acha tão puro, tão santo, e até tem a segurança de que Deus é o nosso Deus, Ele é fiel, afinal de contas, como se eu não tivesse que estabelecer um padrão de comportamento em relação ao meu chamado a Ele. Então eu começo a ficar altivo e não ouço mais a Deus. Eu escuto, mas não ouço. Porque ouvir é considerar. E não obedeceram. Veja, irmãos, duas frases que Jesus disse. Lembre-se, Jesus disse: se me chama Senhor, por que não me obedece? Jesus perguntou para os seus discípulos. Jesus está perguntando para nós essa noite. Se me chamas Senhor, por que não me obedece? É uma outra frase que ele diz assim: o que me ama é o que me obedece. Deus está preocupado, irmãos. Deus não está preocupado com liturgia. Deus não está preocupado com indumentário, com a vestimenta. Deus não está preocupado com performance. Se eu falo bem, se eu canto bem, se eu prego bem, se eu pulo, se eu dou pirueta, cambalhota, se eu saio rodopiando para lá e para cá, se eu vou no monte, deixo de ir no monte, se eu vou para não sei aonde, se eu vou para o culto de manhã, se eu vou para o culto à noite, se eu vou para o culto matinal, se eu vou para a vigília. Ele está preocupado. Ele está preocupado com uma coisa: você me obedece? Porque, irmãos, eu conheço um monte de gente que faz tudo isso. Mas a vida... Quantas vezes, irmãos, você já não ouviu? Porra, com todo respeito, mas tem um fulano, é um crente, é uma crente insuportável. Você já ouviu isso? Porque está vendo nada. Deus está preocupado com a nossa obediência. Então, quem tem sido nós? Como nós temos andado? O que nós temos feito? Nós temos obedecido ao Senhor. E por que Deus faz o povo rabito? Olha o que diz o verso 16 e 19. Porque a sétima coisa que eu aprendo é que o que obedece não tem falta da bênção de Deus. Olha o que diz o verso 16 e 19. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre os moradores de Jerusalém todo o mal que farei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não me responderam. Veja, irmãos, olha como é forte o que Deus está falando. Eu clamei. O que é clamar? Ei, meu povo, estou aqui. Sabe que vocês estão me ouvindo? Então eu fico imaginando, irmãos, Deus lá do céu, olhando do seu trono para nós, olhando para o nosso interior e percebendo: meu, eu estou falando, mas não está ouvindo. E não responderam. Veja, imagine, eu não sei se você já fez isso. Eu já fiz, confesso. A pessoa chegar no portão, chamar por mim, e eu fazer de conta que não estou em casa. Você já fez isso? Perdão. Depois você fica aquela pontinha de paz, não devia ter feito isso. Mas é o que eles estavam fazendo com Deus. Eis que estou. Às vezes a gente ouve Deus bater.
Não é que a gente não ouve, a gente ouve. Eu falei, Ronaldo, vai deixar eu entrar ou vai ser do seu jeito? Porque ele está dizendo, clamei e não respondendo. Verso 18. A casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardasse todos os seus preceitos, e tudo fizesse segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Ô irmão, se você não entendeu o que Deus está falando assim, ó, o que meu povo deveria ter feito, vocês fizeram, mesmo não me obedecendo diretamente, vocês obedeceram o pai de vocês, o ensinamento do pai de vocês, os mandamentos do pai de vocês, e mesmo o meu profeta tendo se oferecido vinho a vocês, vocês se mantiveram fiéis àquilo que vocês aprenderam. Então, por isso, nunca faltará homem na casa de vocês. A minha bênção. Deus estava abençoando esse povo. Então, Deus tem falado, mas não podemos, mas podemos não estar ouvindo. E aí eu quero que você pense, irmãos. Quantas vezes talvez você ouviu uma palavra neste lugar, não somente eu, mas com outras pessoas pregando aqui, e você sentiu aquela coisa, não, Deus, agora eu vou me posicionar, agora eu vou fazer, tal, mas saindo pela porta, parece que esquece. Deus tem falado, Deus tem ministrado, Deus tem trabalhado, Deus tem dito aos nossos corações, mas podemos não estar ouvindo. A gente se alegra no primeiro momento, chora até, mas depois é como se nada tivesse acontecido. Agora eu quero que você entenda uma coisa para a gente encerrar. A fidelidade é uma coisa dura. Ser fiel é duro. Porque você tem que abrir mão do seu eu, das suas convicções. Esse povo recabita poderia ter dito assim, isso aí foi coisa do nosso pai. Mas eles foram fiéis, eles se mantiveram nas suas tradições, nos seus ensinamentos, nos mandamentos que eles aprenderam. A fidelidade é dura, mas traz benefícios de vida para nós. Eu vou repetir, a fidelidade é dura, mas ela traz benefícios de vida para nós. A bênção de Deus está sobre aqueles que são fiéis. Sobre aqueles que ouvem, sobre aqueles que obedecem. Por isso que o tema da mensagem é quando Deus fala. Mas aí tem um cântico que diz assim, há momentos que Deus se cala. Tem um texto, se eu não me engano, em Crônicas, que tendo Deus tentado falar diversas vezes ao seu povo, ele se calou e não mais falou com eles. Então, irmãos, que nessa noite a gente se arrependa do nosso pecado e digamos ao Senhor, Senhor, que teu Espírito Santo me ajude a ouvir a sua voz. Que teu Espírito Santo me ajude a praticar a tua palavra, a obedecê-la. Porque a palavra de Deus diz, não sejais somente ouvintes, mas também praticantes dessa mesma palavra. E aí eu quero te dizer uma coisa, talvez no meio do caminho, eu vi algo sobre isso, e o pastor dizia, mas fulano me abandonou, continue praticando a palavra. Mas Beltrano me traiu, continue praticando a palavra. Mas Beltrano me humilhou, falou mal de mim, continue praticando a palavra. Não importa, faça o que Deus manda você fazer. Se Deus está mandando você abençoar, abençoe. Se Deus está mandando você ser serviçível, se Deus está mandando você praticar algo, pratique. Se Deus está dizendo, faça. Porque isso vai ser bênção para a tua vida. E não vai ser bênção só para a tua vida, vai ser bênção para a sua posteridade. Porque aqui Deus estava dando uma promessa geracional.
dizendo: ó, jamais faltará homem, jamais faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Sempre vai ter posteridade para vocês. Por isso que a palavra de Deus diz que ele visita a maldade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas ele visita a fidelidade dos pais, dos filhos até 1000 gerações. O que vocês fazem por obediência ao Senhor, e isso trará consequências sobre as suas futuras gerações. Creia nisso em nome de Jesus. Ah, pastor, mas a minha família não. A maldição parou em você. Você quebrou a maldição na tua família. Vamos orar?